Treinar é terapia, mas não é terapêutico. Mas por que será que quando você sai da academia, você sai inteiro, sai leve? Será que de fato você resolveu seus conflitos? Ou você só regulou as suas químicas? Treinar é terapêutico, mas não é terapia. Será que isso faz sentido? E para começar essa conversa, hoje eu trouxe como convidado Robson Moreira. Ele é psicólogo, ele é entusiasta do esporte. E a pergunta central, antes de mais nada, seja bem-vindo. E a pergunta central é: por que que a gente sai da academia com humor de forma quase que imediata? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá vendo. Eh, Obrigado pelo convite. Para quem acha que a gente se parece, é porque a gente é irmão, mas nós não somos gêmeos. Eu sou 7 anos mais novo, então quem tá acabado é eu. Mas enfim, sobre isso aí que você perguntou, sobre a Sim, sensação, né, de bem-estar depois que faz uma isso. atividade física. Não necessariamente academia, qualquer atividade física que a gente faz, dá essa sensação. Por quê? Por quê? Porque ele, na atividade física, quando a gente está praticando algum esporte, ele ajuda na produção, né, dos neurotransmissores, né, os neuroquímicos, que são a dopamina, a serotonina, a ocitocina, tudo isso. E assim, dá a sensação de bem-estar, porque a prática física é como se ela ajudasse a saúde dos neurônios. Então, assim, aonde está todos esses neurotransmissores estão nos neurônios, né? E um neurônio está conectado a outro aqui no nosso cérebro. E quando a gente pratica o esporte, não é que a atividade física faz produzir mais serotonina, faz produzir dopamina, ocitocina, ele não faz produzir mais. Ele ajuda os impulsos elétricos que estão nos neurônios, como pode dizer? Ele É como se ele fosse um combustível. Quando a gente faz atividade física, ele ajuda os neurônios ficarem mais saudáveis. E o neurônio mais saudável, ele consegue, produzir esses neurotransmissores, entendeu? E aí, com isso, o seu cérebro todo vai ficando saudável. E, consequentemente, a química que acontece no nosso cérebro, de sensações de bem-estar que esses neurotransmissores fazem, a consequência disso é a gente se sentir bem. Só que aí que tá. Quando se fala assim, ah, minha terapia, que não sei o quê. É terapêutico fazer atividade física, mas ele não é terapia, por quê? Porque se uma pessoa tem ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, entre outras coisas, o que acontece? Essa pessoa tá com o cérebro adoecido. Então, quando ele tá com o cérebro adoecido, essas dopamina, serotonina, tudo isso aí que tá nos nossos neurônios, né, não tá de uma forma, como posso dizer a palavra? Saudável, não está produzindo da maneira como uma pessoa consegue estar com a sua saúde emocional, com o seu estado emocional, funcional, sabe, vivendo uma vida de boa, tranquila. Quando ele está com ansiedade e depressão, esses neurotransmissores estão Uhum. defasados, não está bem regu não tá da maneira correta de uma pessoa que não tenha um tipo de transtorno. Funcionamento. Então, beleza, fiz atividade física, impulsionou, ajudou a saúde dos neurônios e tudo mais. Só que quando você tá adoecido, depois que você termina de malhar, que faz as coisas, você fica num estado legal, mas depois vai voltar para sua condição que tá adoecida. Então aí que tá o problema. Então, às vezes, a pessoa não adianta, se a pessoa tá com uma depressão, uma ansiedade e tá num nível já, moderado para alto, assim, ela precisa entrar com medicações psicotrópicas, precisa fazer uma psicoterapia para ela conseguir entender tudo isso que vem acontecendo, que fez ela chegar numa ansiedade, que fez ela chegar numa depressão. Porque a medicação em si também, ela não dá nome para as coisas. A medicação ela vai ajudar nessa regulação dos neurotransmissores, mas ela não vai eliminar a sua dor, ela não vai eliminar os seus conflitos, ela não vai eliminar o que fez você adoecer. Ela, tipo, meio que, vamos dizer assim, que Remedia. ela como é que é? Remedia. Remedia, ela modera, mas não vai sanar. Então, assim,
Saúde mental, cara, é um blend, é tipo assim, como é que a gente fala? É multifacetado para ter uma saúde mental. É terapia. Quando as pessoas estão nesse estado de depressão, ansiedade que está elevado, precisa das medicações. E também fazer atividade física para o seu corpo estar em movimento, porque quando você faz atividade física, você deixa todas as partes do seu corpo mais saudável. Sim. Com isso, os neurônios também ficam mais saudáveis para ele poder trabalhar melhor. Então, assim, é um compilado, né? Mas é praticamente isso. Então podemos dizer que, falando em químicas, Ah, quando a pessoa ela tá num momento, vamos dizer assim, depressivo, com ansiedade, o fato dela estimular a musculatura ali na hora do treino, aquela própria dor que ela sente ali, na verdade, aquela dor que vai liberar neurotransmissor. Então, assim, ela não vicia necessariamente pelo treino, ela vicia pelas químicas que o treino proporciona ali na hora da atividade física. Então, normalmente a pessoa que já foi, sei lá, eh, compulsivo hum. por algum tipo de droga, bebida, alguma coisa, ela acha na academia meio que uma troca. Então, assim, podemos dizer que a academia é um vício saudável, mas você é um vício onde você libera as químicas do bem-estar aí através da atividade física, mas ela dura por pouco tempo, é durante o estímulo. Então, por isso que durante o treino você treina e você sai Sim. bem, só que logo depois você, se você não tiver com a sanidade ali 100%, ou a saúde emocional 100%, você vai voltar. Aí é hora de entrar com um É, psicólogo, com com terapia, terapia e tudo sim. mais, né? Porque então, isso aí que você falou, por que as pessoas viciam, né, em atividade física? Porque dá a sensação de bem-estar. Uhum, E assim, a gente sempre tá transferindo as nossas questões da vida para alguma uhum, coisa. A gente tá sempre assim, o Freud ele fala que é de sublimação, né? Sublimação é um mecanismo de defesa do ego. Vou dar um exemplo para você. A pessoa tá no trabalho, tá com o chefe, tem muito problema com o chefe dele, às vezes ele fica muito irritado, quer dar umas porradas no chefe, mas não pode, porque senão é mandado embora. Aí o que ele faz? Ele vai, sai do trabalho, vai pra academia e malha, puxa peso, ou vai pro boxe, dá porrada lá uhum. no saco. Isso aí é o quê? É uma sublimação da sua angústia, da sua raiva, dessa coisa que ele não pode soltar ali, Uma ele descarga. solta num lugar e aí que é o da hora da atividade física. Tá transferindo para uma coisa que depois vai fazer bem para você. E vai liberar essas neuroquímicas e você vai ficar bem, vai relaxar. E o que acontece? Por exemplo, a gente tem muitas e muitas pessoas que transferem suas dores, sublima elas em droga, em álcool, Uhum. entendeu? Em pornografia, enfim, em coisas que vai dar prazer também, só que depois a bad vem o triplo. Diferente da atividade física. A atividade física, depois que você termina de malhar, que você termina de fazer alguma atividade física, você vai ter aquela sensação de bem-estar, vai conseguir ser produtivo durante o dia, e você não vai bater uma bad depois que você fez atividade física. Uhum. Né? Então, assim, por isso que é excelente fazer atividade Tá, física. mas aí tem uma linha bem tênue Ah, aí entre diferenciar, né? O que é uma disciplina saudável e o que é obsessão. Porque não sim, sim, necessariamente. sim, Você viu, sim. existe pessoas que Aham. atividade física Ex- faz bem, mas é ah, os excessos também. exatamente. Aí você pega a pessoa que. Aí, o que era saudável, né? O que para atividade física ia trazer um bem-estar, algo saudável, começa a virar um adoecimento também. Aí Transferência. você pega aquelas pessoas que ficam cultuando o corpo pra caramba, Uhum, sabe? Ou que às vezes faz uma dieta que tá sofrendo, não tá vivendo bem, mas tá numa dieta porque precisa de um corpo perfeito. uhum, E às vezes não é nem atleta nada. sim. Ela entra numa neura, assim, tipo assim, ela sai de uma. Ela vê na academia uma salvação, ou do esporte, então ela veste, Ela tipo assim, se joga, se lança. um estereótipo daquilo. Aham. Então ele fica hiperfoco daquilo ali. Só que aí que tá, esse hiperfoco, se for viver só em função daquilo, uma hora vai fazer Aham. mal. Equilíbrio, Meu, né? o excesso é que pega. É equilíbrio. Se for excesso, Todo fudeu. excesso esconde uma falta. Aham. Aí pegando um gancho aí no paralelo com esse advento da tecnologia, das redes Aham. sociais, e de certa forma também reforça isso, né? Porque é Sim. uma ferramenta de comparação e competição. Hum. Então, em algum momento aquilo para ela transferiu a atividade física, o bem-estar,
a estética ali, e ela começa a buscar validação nas mídias sociais. E aí isso vira um vício também, porque Sim, aí ela vai sim. começar a competir com um blogueiro, que só Hum, vive para isso, então hum, tem aquele corpo escultural e ela é uma pessoa normal. é. Pessoas que nesse meio do caminho também usam os recursos que não são divulgados, Ergogênicos. ergogênicos, usam filtro, Sim. 36 fotos para tirar uma pose certa e a pessoa fica comparando os seus bastidores com a pessoa em cena, com a pessoa editada. E aí isso Uhum. reforça mais. Aí ela fica mais neurótica ainda em querer buscar a perfeição na Sim, academia. sim. Então, assim, esse momento que a gente vive, principalmente pelo fato da academia nunca teve tão em alta igual está agora. É. E aí tem esses reforçadores em paralelo que faz a pessoa Sim. entrar numa É. neura, cara. Aí no que vira bem-estar, acaba virando adoecimento psíquico também, Uhum. sabe? Então, assim, meu, é a linha tênue, sabe? E aí que tá, né, cara? Se eu saio, por exemplo, eu era uma pessoa que era extremamente, vamos lá, era viciado em álcool e tudo mais, Certo. e com a academia, eu comecei a fazer atividade física, comecei a correr, e aí eu consegui abandonar o álcool. Pô, da hora, ótimo, excelente. Só que daí eu entro no hiperfoco da atividade física, ao ponto que se eu não for um dia correr, eu fico mal. Uhum. Então aí tem alguma outra coisa. É. E aí é nesse momento que tem uma outra coisa, e é aí que é algo que está muito no seu inconsciente. Aí essas questões são questões que numa psicoterapia você consegue lidar com isso. Porque, caramba, como é que eu saio de um negócio que me dava desprazer? Aí eu começo a fazer uma coisa que me dá prazer, só que com o tempo começa a vir de novo esse desprazer. Então, a gente tem que ver aí que aí não é, o fora, é algo dentro de você que precisa ser visitado, sabe? É algo dentro que não tá na questão do esporte, tá muito além. Sim. É como se você ficasse querendo, eh, transferir para todas essas coisas algo que tá muito interno, sabe? Uhum. Algo traumático, algo lá na infância. E aí, meu, você vai ficar caçando um monte de coisa pra fazer e não vai sanar essas dores, assim, né. E aí também entra assim, tem o lado, vamos dizer assim, parte para essa parte, assim, de tentar se preencher, né, É, não encarar o que precisa ser é, encarado, os vazios ali e transferir é. talvez para um esporte, mas ao mesmo tempo o esporte quando ele é levado, assim, pela disciplina e não pela motivação, Uhum. ele forma caráter. Você Sim. concorda comigo? Não, com Porque se uma pessoa certeza. que ela se propõe, mesmo tendo acesso a, entre aspas, "coisas gostosas" em casa É, e se propõe a comer na hora certa, é. pesar, entendeu. Então, assim, uma pessoa que começa a ter disciplina, né, ter constância, e essa constância começa a dar resultado, e isso pode ser aplicado para a vida, porque uma pessoa Sim. que é disciplinada, que acorda cedo, que treina, que faz dieta, que se priva dos prazeres imediatos, que hoje que a gente mais tem acesso são as dopaminas baratas e rápidas, né. Aham. Então é aquele tipo de coisa, é um Ctrl C, Ctrl V. Hum. Uma pessoa que consegue, na atividade física, mostrar que ela está no controle, né, no sentido dos instintos, ela leva isso para a vida, em qualquer esfera da vida que ela vai, ela consegue aplicar com a mesma excelência. Isso aí é verdade. Isso aí, tipo, entra na psicologia comportamental, né, que nem a pessoa consegue, por exemplo, que você falou da musculação, a pessoa que faz dieta, né, e Atividade tudo física, mais, aham, ela fica uma pessoa regrada, né, faz certinho o que tem que comer, né, sim, eh, às vezes tem um desejo de comer alguma coisa, mas ela não come porque não vai fazer bem pra ela e às vezes ela quer ficar com tá em busca de um objetivo, de ficar com sim, shape, melhorar o aham, shape. Então essa disciplina que ela vai ter nas alimentações, com certeza, isso vai levando para outras esferas da vida dela. uhum, Tem uma frase que fala assim que o micro está no macro, e é certo, bem real. Isso daí, tem aquelas coisas que falam assim, né, ó, você quer ser mais organizado, né? Você quer mais, começa arrumando sua cama, né? Tipo uhum, esses discursinhos assim que falam. Mas é real, porque o nosso cérebro, ele é treinado, sabe? A sim, gente a gente repete as coisas quando a gente costuma fazer alguma coisa quando tem muita repetição daquilo. caminhos neurais, né, Então, se você fica fazendo toda vez a mesma coisa, uma hora a vira mente é plástica, hábito, né? aham, E aí já era, aí você faz tranquilamente, sem precisar fazer força. Então, quando você faz as dietas, as coisas assim, que começa a ter essa disciplina, para outras áreas da sua vida, você vai também começar a ser disciplinado.
Isso aí é com certeza, então ajuda também. Então na verdade, assim, a atividade física, musculação, trabalhada em equilíbrio Equilíbrio. é só benefício. Então, esse que é o ponto, Mas sabe? aí que tá o ponto, né. Hum, Ela faz Você já tocou nesse assunto, mas assim, se ela faz tão bem assim, então por que ela não pode substituir uma terapia com psicólogo? ah, Aí onde que entra o papel do psicólogo nesse, né, porque assim, você fala: "Não", isso, aham, qual foi o começo sim, da sim. abordagem aqui da Aham. entrevista, né. Qual que é o Então, é o que você falou, né? Porque faz tão bem assim, por que fazer a psicoterapia, né? Gente, é psicoterapia, tá? Terapia é, por exemplo, a academia, fazer musculação é uma terapia, correr é terapia, meditar é terapia. Quando a gente vai no psicólogo, é psicoterapia, é um olhar na psique humana. Então, é um boa. trabalho quando você tá com outro profissional. Então, isso aí muda. Isso aí, as terapias são movimentos que você faz que você tem um bem-estar naquele momento, né? Agora, a psicoterapia é um processo. Então, por isso que tem várias, as pessoas Exato. ficam 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende de cada problema de cada pessoa. Então, assim, tem diferença. As pessoas falam muito disso, né? Ah, eu faço terapia, né? Virou um senso comum, Uhum. mas é psicoterapia. E sobre o que você perguntou, é, como eu disse, né? A pessoa ela faz atividade física, começa a melhorar, né, a autoestima dela, o bem-estar e tudo mais. Só que às vezes ela tem conflitos que são psíquicos, que mesmo ela produzindo as químicas e tudo mais, são coisas que estão muito enraizadas, né? São Sim. coisas, são traumas, né? São comportamentos que ela traz desde a infância. E também outra coisa, as relações dela. Às vezes ela faz academia, gosta tudo, mas na casa dela é um caos, Caos. entendeu? Então não adianta. Então, nesses momentos, aí que tá, né? A psicoterapia vai ser um lugar para você poder estar falando desses problemas, dessas coisas que às vezes você não consegue falar para ninguém. Você falar coisas pro profissional que às vezes você não consegue falar com a pessoa que você mais ama na vida, entendeu? Uma vez um amigo meu perguntou para mim, né? Falou assim: "Mas o que que faz na terapia, né? O que que é terapia? Psicoterapia?" Aí eu falei assim: "Sabe aquilo que você sente, aquilo que você tem que te dá angústia, aquelas coisas que te dá medo, que dá ansiedade, mas você não tem coragem de falar pra ninguém, nem pra pessoa que você mais ama. Então, na terapia, na psicoterapia você fala isso. Esse ponto, né. Entendeu? Então, assim, quem faz psicoterapia sabe o que eu tô falando. É, Então, é muito diferente, sabe? Então, não adianta você. tentar A trocar. atividade física, essas coisas vai ajudar pra caramba, mas só que tem questões que são muito internas, que não é lá, que não é por causa que você tá malhando, ou que você tá correndo, ou que você tá fazendo crossfit, e vai sanar um conflito que você tem em relacionamento. Por exemplo, você tem o seu relacionamento conturbado. Você pode fazer atividade física que for, depois você vai encontrar essa pessoa e os conflitos vão vir de novo. E aí, beleza, não, por que eu conflito com a minha namorada, com a minha esposa? Por que eu tenho problemas no meu trabalho? Então aí que tá. Então, beleza. Então vamos fazer uma psicoterapia para entender o porquê a sua vida acontece essas repetições, por que você tem tanto problema na sua vida. Então, assim, Uhum. você vê, é muito diferente. Até porque, né, pegando até como pé do podcast, que É. é corpo, mente e espírito, essas 3 coisas têm que estar alinhadas, né. Sim, sim. Então, assim, é nesse momento, assim, que você, beleza, tá cuidando do corpo, Aham, legal, tá aham, trabalhando saudável, alimento aham. saudável, cuidando dos processos neuroquímicos e tudo mais, só que tem essa parte emocional, né. Uhum. E você tem que encarar, você só vai conseguir transformar se você Aham. aceitar. E às vezes você fica se narcotizando, fica, remediando o sintoma e não vai atrás Aham. da causa. Então, assim, posso dizer assim que durante o treino você está cuidando ali do sintoma, de certa forma, Aham. mas a causa mesmo você vai conseguir identificar num processo de psicoterapia, né. Aham. Então o quanto é importante você estar alinhado a essas 3 coisas, inclusive a espiritualidade também, Sim, porque, assim, sim. você precisa estar com essas 3 alinhadas pra conta fechar, vamos dizer Uhum. assim, né. Sim, sim. Então É assim, quando você fala no campo espiritual, né? Aí vai da crença de cada um. E quando fala espiritualidade, não é religião, viu? Sim, espiritualidade é algo que a pessoa consegue se conectar com algo mais interno dela. E aí cada pessoa vai buscar
o seu meio de ter essa conexão, né? Mas, assim, saúde mental, cara, é algo assim. E outra coisa, mesmo a gente fazendo tudo isso, tudo belezinha, cara, a gente vai ter conflito na vida. Não tem como. A gente vai ter problema, a gente vai ter frustrações, a gente vai ter algumas ansiedades. A vida é assim, a vida traz muita dor, Uhum. sabe? É fato. Só que é claro, né? Você pode viver uma vida com mais leveza. Sim, com Mesmo certeza. tendo todos os caos que tem na vida que vão aparecer, você vai conseguir. Quando você tá com a saúde mental em dia, vamos dizer assim, você consegue lidar com essas coisas Sim. de uma melhor forma, né? É, até porque, assim, o interessante, assim, fazer a psicoterapia, né, eu faço, eu sei como funciona, e de você ver o quanto que os seus conflitos, né, as suas limitações, os seus medos, estão tudo no campo interior. Quando você busca essa ajuda, tenta identificar, eu vejo assim, eu vejo como um terapeuta, eh, ele ajuda você a atravessar aquele ponto que você sozinho não consegue ir, Isso. seus medos. É como se o psicoterapeuta pegasse a sua mão e ajudasse você, conduzisse Exatamente. você. E só vai ser através dessa identificação, da aceitação, né, Uhum. de ressignificar o seu passado, para o seu presente ter reflexo, entendeu. Uhum. Então, só que às vezes é difícil, às vezes sozinho é difícil, você não consegue acessar lugares que te dá medo. Aham. E com o psicólogo ele consegue te conduzir, consegue em alguns momentos fazer algumas intervenções, e aí fazer você chegar onde precisa chegar. Então assim, o processo terapêutico, ele é tão importante quanto a atividade física, né. Sim, sim. Porque é Aham. que ele fala, né, se a sua mente tá boa, o seu corpo aguenta tudo, mas Aham. o contrário não necessariamente. Exatamente, Concorda comigo? Se exatamente. estiver cheio de Mas com conflito certeza, você pode estar trincado, forte pra caramba. Se sua cabeça estiver ruim, meu, você não é, vive. aham. Você vai se arrebentar. Não tem como. É no cérebro onde tudo acontece. E o treino eu encaro eu, assim, como um meio, né, Hum, pra você pra você manter um bem-estar, viver, né, até hum, mesmo socializar, mas assim, o que você tá buscando, às vezes só na academia, às vezes quando você, é, vai para aquele extremo da vaidade, ali você não vai fechar a conta, aham, porque o que você precisa mesmo é dentro, a sim, resposta tá dentro, né, o aham, essencial é invisível aos olhos. aham, Então assim, é importante, né, hum, vive no mundo físico, a gente precisa do nosso bem-estar, precisa estar com uhum, saúde, somos templo, né, somos templo do espírito, mas assim, são coisas que se não andar em paralelo, uma hora a conta não fecha. sim. Outra pergunta, o treino, ele fortalece a autoestima ou ele pode aumentar a insegurança? Isso aí vai depender de como está o, o estado emocional da pessoa que faz atividade física. Porque se uma pessoa ela tem muitos conflitos de baixa autoestima, ela às vezes ela não vai nem numa academia, porque ela vai entrar num lugar de comparação, Sim. né, que às vezes é legal isso aqui, né, que às vezes todos os meus pacientes, quando tá fazendo terapia comigo, chega um momento que a gente conversa sobre fazer atividade física. É inevitável, porque a gente sabe o quanto é importante, né, Sim. e meus pacientes sabem disso. Mas, assim, tem paciente meu que às vezes não gosta, por isso que eu falo, não é só musculação, né? É corrida, crossfit, pô, tem tantos esportes. E uma coisa legal, falando sobre saúde mental, é que quanto mais o ser humano ele é um ser de socialização. Tem as pessoas que são mais introspectivas e tem as pessoas que são mais extrovertidas. É. Mas mesmo assim, a gente é um ser de socialização. Então, a atividade física ajuda nisso também. Por exemplo, quando você está num grupo de corrida, sabe? Ou você vai num CrossFit que é Aham. uma galera lá que tá naquele horário. Aquilo ali faz, querendo ou não, você Per sentir pertencimento. pertencente, uma família Sim, nova. sim. Aí dali vocês fazem outras coisas, arma de açaí. Então isso ajuda pra caramba também Aham. pra pessoas que às vezes tá em depressão, ou às vezes não tem muitos amigos, tem dificuldade Sim. de fazer amigos. Então o esporte ajuda nisso também, né? Hum. Por exemplo, em termos de autoestima, o próprio jiu-jitsu, né? A pessoa é insegura. O jiu-jitsu ele ajuda pra caramba. Eu acho que qualquer esporte de luta, a pessoa tem um pouco mais de autoestima, tem um pouco mais de segurança, Sim. né? Mas enfim, como o que você perguntou, fala a pergunta de novo. Eu esqueci. Treino fortalece a autoestima ou pode reforçar a insegurança? Então, beleza. Fortalecer a autoestima, né? Se a pessoa
dependendo da neurose dela. Se ela tiver uma neurose muito forte de baixa autoestima, talvez ele indo na academia Pode ou fazendo potencializar, né? pode potencializar isso, porque vai ficar no lugar de comparação e Isso. tudo mais. Ah, lembrei que eu ia falar. Por exemplo, né? Às vezes o paciente fala assim: ah, não, eu vou na academia lá, só vai ter gente forte, mulher sarada. Aham. Meu, o que menos tem na academia é pessoa mesmo shapeada, Sim. não é? Aham, com certeza. Eu tô falando da parte dos homens. Cara, é um ou outro, meu. Então, assim, às vezes eu falo para meus pacientes, falo, cara, vai, isso aí é tudo ilusão. Você vê na TV, meu, mas na academia o que mais tem é pessoa tentando ficar shapeado. Sim. Então, meu, não Então, tem essa. é complexo, né? Porque É. assim, a gente vive em sociedade, a gente se compara, né? Uhum. Daí é algo que o ser humano, até É. ele consegue se perceber através da comparação, É. né? Da competição e tudo mais. Só que até falo pra Ana Júlia, Uhum. que é minha filha, né? E sempre quando você se propõe a um desafio de Uhum. atividade física, por exemplo, sempre buscar ser a sua melhor É versão, a melhor versão, com né? certeza. E nunca assim se comparar com a grama do vizinho. Ela sempre vai ser mais verde. Ela Aham. sempre vai ser mais Sim, verde, sim. entendeu? Então, assim, você vai se frustrar. Uhum. Então, agora, se você vai e você começa a treinar e você começa, tipo assim, pô, alguém que faz alguns meses que não te vê fala, nossa, como você É. emagreceu. Uhum. É sempre você, entendeu? Uhum. É sua melhor versão. Como que você era, que hora que você Uhum. dormia, como era a sua rotina, como que eram os seus finais de semana. Você começa a treinar, tudo isso começa a mudar. Isso. Você já deixa, não que você não vai deixar de beber, mas assim, você já consegue se policiar mais em relação ao que você come, você começa a evitar ultraprocessados. Uhum. Você começa, né, de certa forma. Então, assim, não necessariamente, que nem você falou, os seus pacientes falam, né? Ah, eu vou na academia ser gente forte. Não necessariamente a academia é pra você ficar Aham, forte, sim, né? sim. É um estilo de vida. É. Você vai ter disciplina, É. né? Você vai melhorar a sua saúde. Você pega os Sim. indicadores de saúde. É a sua melhor versão. Pega os seus Uhum. indicadores de saúde quando você começou a treinar. Uhum. E pega os seus indicadores, né? Depois de alguns meses treinando. Então, não é só sobre o estético. Ele vem também, né? E eu falo assim, eu mesmo, quando eu comecei a treinar, Uhum. foi 100% voltado pro Estético. estético. Só É. que a saúde veio de tabela, Aham. né? Sim. A disciplina veio de tabela. Então, assim, Uhum. cada pessoa busca. Algumas pessoas já começa a treinar Uhum. porque vai no médico, a saúde está debilitada, Isso. né? Uhum. E ele começa pela saúde e a estética vem de tabela. Uhum. Então, assim, uma coisa retroalimenta a outra. Sim. Mas eu acho que, assim, a pegada é sempre você buscar a sua melhor versão. Então, isso que você falou é a chave para a gente conseguir estar fazendo atividade física de uma maneira saudável. Quando a gente está comparando com a gente mesmo, cara. Em tudo na vida, a gente só tem que comparar com a gente mesmo. Se você ficar olhando para os outros, você vai se desanimar, entendeu? Então, assim, o que acontece, né, sobre essa pergunta que você fez é isso. Às vezes a pessoa ela vai, mas se ela Com tem esse intuito. essa neurose de É a que segurança tem na baixa academia. autoestima, que se compara, que aí, cara, é ir lá e sair mais triste ainda, Uhum, uhum. sabe? Então, meu, foca em você, cara. Foca em você. Eu acho assim tão legal assim, quando você vê na academia pessoas que estão buscando a sua qualidade de vida, sabe? Que tá ali. E hoje, pô, muitas pessoas estão perdendo essa timidez de ir fazer uma Uhum, atividade uhum. física, porque às vezes acham que o corpo não tá legal. Porque, cara, a gente tem que comparar com a gente. Ó, de verdade. Ninguém tá reparando a gente, mano. Na hora que a gente tá lá fazendo atividade física, tá malhando lá, claro, às vezes um olha o outro, assim, mas, meu, cada um tá vivendo sua vida. Então, assim, se você tem vergonha, timidez, fica sem jeito de malhar, meu, vai, cara, vai. Vai que ninguém vai estar reparando você. Ainda mais hoje. Hoje, na academia aí, todo mundo fica só com fone, Sim, assim, é. quase coloca um negócio de cavalo, assim, ó, nem olha pro lado pra Aham. dar bom dia, nada. Então, meu, vai e faz que você vai ver que vai melhorar pra caramba, Uma cara. boa estratégia, assim, até eu vejo, como pra quem tá É. começando, é arrumar um parceiro de treino, né. Sim. Ó, diante de tudo isso, né, a gente já falou sobre a academia terapêutica, Uhum. terapia e psicoterapia, Psicoterapia. tudo mais, mas em que momento a pessoa pode identificar nela que ela chegou no ponto que só a academia não tá atendendo e ela realmente precisa de um set terapêutico mesmo pra, Sim, legal. né. Então, o momento é quando tô fazendo tudo certinho, vou no médico e falo, ó, você tem que fazer atividade física, tudo mais. Você tá fazendo tudo correto, mas mesmo assim você tá com aquela angústia. Mesmo assim você tá tendo repetições na sua vida que faz você entrar em sofrimento. Quando assim, tudo que você faz parece que não faz sentido.
sabe? Mesmo você Uhum. fazendo atividade física, saindo, indo pra balada, fazendo tudo que você faz e ainda não faz sentido, ainda fica Não aquele faz. vazio estranho, aquela coisa meio que, meu, que coisa maluca que eu tô fazendo tudo, tentando fazer Aham. tudo certinho, mesmo assim eu tô com uma angústia ou com os problemas da vida. É nesse momento que você precisa buscar uma psicoterapia. Uhum. Entre outros também, às vezes é dificuldade no relacionamento, Sim. né? Questões com filhos. Quando a pessoa já tá também, por exemplo, a pessoa tá com ansiedade, muita ansiedade, ou com sintomas depressivos já, sabe? Pensamentos, muito pensamento pessimista, e mesmo indo para fazer atividade física, ainda não tá dando, não tá legal, não tá batendo ainda fica com muita neurose, com pensamentos ruminantes. Então, esse momento é o momento de buscar uma psicoterapia. Na verdade, qualquer um pode buscar psicoterapia, É porque isso que eu psicoterapia é uma, cara, quem faz sabe, é um lugar ali que você busca um autoconhecimento e você vai descobrindo tanta coisa, sabe? É um lugar que você pode falar, porque assim, tem muitas famílias que não têm conversa, sabe? Tem famílias que não têm diálogo. sim, E às vezes, né, a pessoa na psicoterapia ele tem um lugar para ele poder falar das coisas da vida dele e tudo mais, um lugar de acolhimento. sim. Porque tem muitas famílias que não têm acolhimento, tem muitas pessoas solitárias também, que daí já saíram de casa e moram sozinhos. Tem os meus pacientes de fora também, às vezes está morando no exterior e não tem assim amizades lá. Então, Sim, assim, a psicoterapia é um lugar para ele poder também se sentir, sabe, acolhido, sim. entendeu? Então, assim, mas é claro, né? A psicoterapia sempre chega às pessoas quando a água tá batendo Então, na é isso que eu ia bunda. falar, porque tem um tabu, né? Uhum, É interessante, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Existe um tabu em relação a isso, né? uhum, Quem faz terapia é louco, né? é, Sempre é taxado de louco. Eu não preciso fazer terapia, sempre você ouve esses discursos. aham, Só que é interessante é o seguinte, quando a água bate no nariz, é, aí a solução é a terapia, né. é, Então nessa hora funciona. hum, Então por que não tentar, de certa forma, entrar com o processo de forma até sim, meio que preventiva, né, aham, tentar se conhecer, tentar se entender, porque o conflito é sempre dentro, né, é, cara, não às vezes a gente tenta tá pro lado de fora, a gente tenta sanar hum, pro lado de fora, mas a gente vê que a conta não fecha. Os prazeres imediatos, né, as dopaminas baratas. Agora, por exemplo, você pega celular ali, você fica ali horas e horas ali, hum, correndo reels ali, aquilo te dá dopamina, só aham, que é como se fosse se tivesse anestesiando, né, é, a dor. Só que uma hora vai parar aquilo. E aí? Aí é você com você mesmo. Então acho que é nessa hora que você tem que ir para um set terapêutico mesmo e se hum, confrontar, né, porque o que você aceita transforma e o que você resiste persiste. Então é muito legal, assim, é muito interessante ouvir pessoas falarem que faz terapia porque não precisa, porque ela não é louca, né. aham. Ah, não, mas isso aí é fato. Isso aí sempre vai. Muitos pacientes que chegam, principalmente homens, falam assim pra mim: Nossa, Robson, eu achava que terapia era frescura. E nunca achei que ia ter que fazer. Mas aí quando esses pacientes vieram? Quando tiveram uma crise, né? Sim, Uma crise de exatamente, ansiedade, exatamente. pânico, ou depressão, Sim. ou, pô, não paro de chorar, entendeu? Não adianta, meu, É psicossomático, né, uma hora conta o corpo não, vai começar a se se manifestar. manifesta. E assim, por quê, né? Por que a pessoa não procura antes? Porque, cara, o ser humano ele tem um poder de adaptação tão grande que mesmo ele estando em sofrimento, ele ainda consegue dar conta, sabe? Tipo Uhum. assim, ele faz um monte de cagada na vida. Só que ele costuma se adaptar com essas cagadas. E aí ele vai Tudo no vivendo, padrão. e vai levando, e vai levando. Só que chega uma hora que vem um BOzão, chega uma hora que estoura, chega Sim, uma hora que o organismo não aguenta. sim, Aí é a hora que ele cai. sim, Porque a gente tem essa, né, na psicanálise tem muito disso, né? Do lance da gente ter, ter prazer no desprazer, sim, né? Então, assim, a gente tá acontecendo algo na nossa vida, tá ruim, tá zoado, mas eu fico ali. hum, Tá uma bosta, não aguento mais, mas eu fico ali. sim. É como se fosse um prazer no desprazer. Eu Pois é. acostumo com aquilo lá. Aham. Acostuma com aquilo lá e às vezes também tá já enraizado, é um Pode padrão ser de também, de comportamento de isso, de família, família, e exatamente. aí ele, tipo assim, o que não é elaborado, Aham, continua, 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 repete. e aí vira um ciclo, aí a Aham, vida fica trazendo toda hora, aí vai exato. falar, então assim, enquanto você não traz, né, seu inconsciente para o seu consciente, Aham, ele vai ficar dirigindo sua vida e isso, você vai chamar de destino, de exatamente. karma, alguma coisa Aham, nesse sentido. Então, aí a pessoa fica: "Pô, mas eu sou azarado, isso acontece comigo", é. mas
E você? Até que Aham. ponto você não tá conseguindo identificar os seus Aham. padrões? Tá repetindo padrões. Exa A vida só ela te devolve o que você entrega pra ela, né. E aí tem que ser isso daí, ó, a pra psicanálise, os psicanalistas mais, assim, severos mesmo falam assim que até os eventos da natureza, se acontece com você, foi o seu inconsciente que no fundo você queria que acontecesse. sim. Mas eu já não sei se eu penso muito isso não. Mas assim, fato é que eu acredito que tirando assim algumas coisas que acontecem, que você não tem culpa mesmo, você vai passar na rua e alguém te atropela e você. Sim. Enfim, não sei, alguma coisa que é um evento da natureza, cai um raio na sua cabeça, sem você saber. Tirando isso daí, cara, muitos desses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, os problemas sociais, trabalho, relacionamento, tudo isso tá falando da gente. Você pode falar: "Ah, não, é que os outros são tóxicos, que as pessoas são não sei o quê". Não, meu, se você tá acontecendo na sua vida, é porque tem uma coisinha em você que tá fazendo chegar essas coisas na Sim, sua vida. sim. Só que você não enxerga, e Aham. as pessoas têm uma habilidade pra negar que é Sim, violenta, sim. mas a nega de uma maneira que, nossa senhora, se faz de um vítima pra caramba e não enxerga. E aí, isso é o legal também de psicoterapia. E com o tempo, claro, com o manejo do profissional, ele consegue perceber que, opa, eu tô falhando também, Isso. cara. Então é o lance do aceitar, né. Então, opa, então quer dizer, nossa, verdade. Isso que é algo que, de verdade, gente, no dia a dia, você nunca que vai conseguir chegar. É. Você nunca que vai Então conseguir. Não é por causa de ser psicólogo, mas ter essa profundidade, esse autoconhecimento, não tem outro lugar a não ser psicoterapia. sim. E assim, eu sou psicólogo e faço terapia, psicoterapia também, porque, cara, o psicólogo ele tem esse olhar pro outro. Mas pra gente também é muito difícil. Olha pra você ver, um dos quesitos de um psicoterapeuta, de um psicólogo, é estar fazendo a sua psicoterapia, a sua análise pessoal e supervisão também. O que é Uhum. supervisão? Supervisão é quando você tem casos muito difíceis, aí que tá travado e você leva para um psicólogo mais experiente, né? Sim. Então, assim, e estudos também, né? É. Estudar, a gente não para de estudar nunca mais quando vira psicólogo. E então, assim, pra você ver, é um tripé que a gente precisa Aham. estar sempre fazendo a nossa análise pessoal para você ver o quanto é difícil a gente enxergar coisa na gente. Sim. Então, assim, se a gente que estuda a mente humana, se estuda os comportamentos, tem que estar fazendo análise Hum. e tem um monte de coisa nossa mesmo que a gente não enxerga. Imagina alguém que é leigo, né? Bom, é bem complexo, né. Hum, Então é igual esse lance que você falou, né, de se colocar nesse lugar de vítima e não protagonista e terceirizar, né. hum, Aí fica então, aí você vê até mesmo agora, a gente vai entrar ano de eleição, hã, aí a pessoa ela, ao invés de ela buscar realmente tentar entender o que gera vazio, angústia nela, hã, ela elege um culpado, né. Aí é o cara da esquerda e o cara hã, da direita, mas isso já mostra uma imaturidade da pessoa de o quanto ela não quer olhar pra ela e tentar resolver o problema dela. Isso que hã, nem você falou, né, o mundo acontece pra todo mundo da mesma forma, o hã, que muda é o significado, e o hum, significado vem de dentro. Então enquanto você, não volta pra você e identifica pra isso se transformar, você vai ficar, terceirizando, isso. né, as suas Hum, mazelas, os seus conflitos, rumando culpados. Se a pessoa é casada é a mulher, né, às hum, vezes é o filho, é o trabalho, né, sempre são as pessoas, nunca é ela, nunca entendeu. Então fala muito disso, então enquanto a pessoa não volta para ela, eu faço analogia em relação a medicamento. Tem os analgésicos. hum, Os analgésicos eles cuidam dos sintomas. sim, Você tá com a dor de cabeça, pode ser fígado, hum, pode ser visão, pode ser enxaqueca, tem N fatores que pode hum, ser. Você só vai se conseguir curar se você descobrir a causa. Fala sobre isso processo terapêutico. Você ir ali, você e o terapeuta ali, é ali aquele momento ali que você vai ficar literalmente nu, né, uhum, e vai se expor, e você vai conseguir você mesmo ver aonde vem aquilo. sim, E a partir do momento que você aceita, transforma. aham, Entendeu? Então assim, é interessante tudo, né, essas vertentes que a gente tem de opção, né, sim, esporte, de lazer, hã, tudo mais, mas é a espiritualidade e a saúde emocional é que vai fazer você ter uma vida mais centrada, hum, né, mais saudável, mais em paz, né. Agora pegando um pouco sobre fugindo um pouco agora desse lance da física,
voltando assim para uma curiosidade mesmo da psicologia. Existe abordagens, correto? Existe a Análise, análise, psicologia existe analítica, comportamental, behaviorista, e TCC tá. e outras, fenomenologia, enfim, um monte. E assim, a pessoa quando ela procura um profissional, Hum, normalmente não fala, né, o que ele é, né, só ele tá é, marcado ali, é, psicólogo. é. E e aí, como é que a pessoa tem algum conflito específico para cada tipo de abordagem? Ah, então, esse aí é um tema bem, nossa, bem polêmico. Mas na verdade não, hoje as pessoas colocam sim, sabe? Psicólogo, psicanalista, psicólogo, Hum, abordagem de TCC, uhum. cognitivo comportamental, behaviorista, comportamental, enfim, fenomenologia. Hoje as pessoas Mas colocam assim. Mas assim, é claro que isso daí, hoje, né, hoje, por causa das informações, as pessoas elas conseguem buscar, né, o que cada Sim, coisa, sim. o que cada abordagem estuda, tudo mais. Só que assim, eu tenho uma visão que, independente da abordagem, o que faz a diferença é o profissional. Uhum. Então, assim, vai ter psicanalista top, vai ter psicanalista que deixa a desejar. Assim como vai ter psicólogo da TCC top e uns que vai deixar a desejar. Uhum. O que vai fazer diferença não é a abordagem, é a capacidade do psicólogo acolher o paciente, ter escuta, estudar muito a abordagem dele, Uhum. porque isso tudo vai fazer diferença no setting terapêutico. Sabe? Identificar também, né, o ponto da jornada que a pessoa que está ali procurando um profissional Uhum, está, né. uhum, Porque sim, algumas pessoas têm um pouco mais de profundidade, né, uhum, passou por mais conflitos na vida, tem mais dores, então são pessoas um uhum, pouco mais profunda. E algumas pessoas já são mais no campo mesmo ali do comportamental mesmo, né. aham. Então Sim, porque são vários tipos de crise, de queixas, né, e de aham, problemas e de situações. Então, vai muito disso daí, né? Às vezes tem pessoas que querem resolver um problema imediato, sendo que esse problema imediato sempre não é o problema, né? Sempre vem uhum, muitas coisas por trás disso. Mas independente, sabe, do que a pessoa procura, eu acredito muito que é no manejo clínico, é no sim, manejo do profissional que vai fazer o paciente ter uma transferência com ele, ter uma. Como é que fala a palavra, meu Deus? Esqueci. Ter uma ligação, sim, sabe? afinidade, um Afinidade é vínculo, um vínculo, é, isso. Ter um vínculo com o profissional, né? sim. Tá, e assim, dentro dessas abordagens, assim, tem algum que pra você te inspirou, é referência? Ó, eu, né, sou psicanalista, né? Mas, assim, eu tenho enorme amor e é como uma filosofia de vida para mim, que é a psicologia analítica do Carl Jung. Ah, É que para mim a psicanálise, no manejo clínico, sabe, a psicanálise é muito didática, sim, sabe, o Lacan, o Winnicott, tem muitos teóricos da psicanálise e no setting terapêutico a gente consegue perceber, sabe, todas aquelas teorias que eles colocavam, a gente consegue ver muito sim, bem e consegue fazer o manejo clínico. Já a psicologia analítica, né, do Carl Jung é uma coisa mais profunda. Para mim, é como assim uma filosofia de vida para mim. Então, sim. e cara, eu acho que a pessoa fala assim: "Ah, não, ou você é psicanalista ou você não sei o quê". Claro, tem abordagens que, por exemplo, tanto a psicologia analítica quanto a psicanálise, ambas trabalham com o inconsciente. Então, embora tenham teorias diferentes, né, interpretações diferentes do inconsciente, mas só que tá meio que ligado. Uhum, Agora você estudar psicanálise pra caramba e estudar comportamental pra caramba, aí vai ter uma dualidade, sim. sabe. Mas, cara, isso daí depende da pessoa. Tem pessoa Ah, que, pô, pessoa que é inteligente pra caramba, cara, que certo. consegue pegar, Transitar. transitar e consegue pegar algumas coisas da TCC pra tá Sim, aplicando. Aí do profissional, sabe. É que sim. hoje tudo tem guerrinha, né, igual você falou direita e Aham. esquerda, também na psicologia também Também tem essas tem, é. putaria de ficar falando que uma Não é arcaica, que não tem nada a ver, que hoje já tem um monte de tecnologias e que a ciência descobriu tanta coisa. Mas, meu,
É que nem você É o falou. que a gente não. No real, na hora ali Aham. do setting, a gente percebe que não é tão assim também. Então, é que você fala, né? É o manejo do É o manejo do profissional, profissional. é, Aham. é a empatia, Sim. é o profissional, assim, que de Ó, certa forma. desculpa te cortar. Ah, O que faz toda a diferença numa psicoterapia, a gente fala transferência. certo. É o quanto o paciente consegue se sentir acolhido, escutado e abraçado pelo profissional. Se ele sentir isso num processo terapêutico, ele dá sequência, Uhum. ele vai embora, ele traz as coisas dele. Se não tiver isso, se não tiver essa transferência, não rola. Vai, né? É É porque assim, basicamente isso. porque a cura é na fala, né? Aham. Um dos processos terapêuticos da psicoterapia é a cura na fala. Aham. Essa energia que está condensada dentro de você, e você não tem coragem, às vezes, de vasculhar ali, Uhum. e você colocar ela em palavras, né, em Uhum. ondas. Através disso aí, isso você dissipa essa Aham. energia, e através da sua fala, você mesmo consegue identificar. Às vezes sai alguma coisa e você fala, puta, nunca tinha pensado por essa Sim. perspectiva, né? Uhum. Agora, pegando o gancho agora do Carl Jung, eu também gosto muito, né? Uhum. Eu vejo muito sobre sincronicidade, certo? E tem o lance da sincronicidade, tem o lance também, tem uma linha muito tênue Aham. entre sincronicidade e projeção, né? Aham. E, e a sincronicidade, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige e até dá o seu olhar em relação a isso. A sincronicidade, ela fala muito mais do estado que a pessoa tá, né? Ela conseguir ver sincronismo nas coisas, né? Tipo, seguindo um pouco do paralelo ali de uma linha mais religiosa, Uhum. de gratidão. Sim. Vejo Uhum. sincronicidade e gratidão são Uhum. coisas muito. Sempre Uhum. você conseguir dar significado olhando o copo meio cheio, né? Porque tudo é questão de perspectiva, né? Então, assim, o mesmo ambiente olhado por mim e por você vai ter significado diferente. Aham. Aí fala sobre isso. Então, a sincronicidade fala muito mais do interior da pessoa, não de Com algo certeza. místico que Isso. vem e que Aham. muda a vida dela. Aham. É o quanto ela olha para aquilo e através daquilo ela consegue falar assim: não, tá acontecendo isso agora, Aham. eu não tô entendendo, mas isso tem algum propósito, né? Uhum. E aí, quando você se lança a essa sincronicidade, realmente você começa a ver sincronicidade em Aham. tudo, né? Uhum. Pensando numa pessoa, a pessoa te liga. Isso. Pensando em alguma coisa, ouve um conteúdo na internet, Aham. abre a página de um livro. Então, ver a graça em tudo, Uhum. eu faço esse paralelo. É realmente isso? Sim, mas é basicamente isso. É que pro Jung também tem. O Jung ele vai muito pro lado espiritual também, né? Vai muito Certo. assim pro místico mesmo. Aham. Então, assim, às vezes tem situações de sincronismo de a pessoa sonhar alguma coisa, Sim. sabe? E depois no outro dia acontecer algo, sabe? Que Aham. daí vai num campo que não tem. Sim, a ciência não explica. Sim. Entendeu? Aham. E acontece. E isso daí não é balela, não é fantasia. Já aconteceu comigo eu estava fazendo terapia, minha terapeuta falou assim pra mim: "Ó, como é que eu vou duvidar que um dia eu estava atendendo a minha terapeuta falando pra mim que ela Uhum. atendeu um paciente, e o paciente contou um caso, falou assim: "Ah, eu sonhei que você estava em tal lugar, não sei o quê", falou um acontecimento. Ela falou que no mesmo dia à noite aconteceu isso. Você vê. Entendeu? Então e aí, você vai duvidar? Você vai falar que não é mentira, é balela? Então assim, mas só que também tem esse caso que você falou, do sincronismo que você tá dentro de você com as Aham. coisas de fora. E daí as coisas Começa a começam a alinhar. se alinhar. Isso aí é Aham. fato também. Aham. Uhum. Fala muito É, da busca interior sua, exatamente. música, quando você tá alinhado, né, Aham. com os seus propósitos, né, com os seus Aham. valores. Sim. Eu acho, assim, que é um ponto da vida quando você começa a buscar mais dentro, né. Aham. Você Sim. consegue ver sincronicidade em tudo. Sim. Quando você tá muito fora, né, quando você tá Uhum. muito eufórico, Aham. né, tentando se validar Sim. por coisas materiais, dificilmente você vê sincronicidade quando você Tanto é que quando a gente tá nesse estado mais interno, quando a gente começa a parar mesmo, vive no presente, para de ficar ou no passado ou no futuro, a vida tá sempre falando com a gente, cara. Tá sempre falando com a gente. Eh, Às vezes é um vídeo que você vê na YouTube, no TikTok, ou Uhum. às vezes é uma conversa que você tem com algum amigo,
Ou você vai ao supermercado, você encontra alguém, a vida tá sempre falando Falando, com com a certeza, gente, com cara. certeza. Sempre falando. Só que quando você tá entorpecido com os seus problemas, com as crises, com as dores e tudo mais, você não Uhum. consegue enxergar, Sim, né? Então, às vezes a gente fica pedindo pra Deus pra caramba pra ajudar, pra vir alguma coisa, bênção, aparece do nada, e às vezes já tá acontecendo, mas você sim. não tá percebendo. A vida fala, né? Sim. A vida Deus fala através das pessoas, né? Aham. Então, e se você estiver atento, você pega Hum. sinais, né? E você falou, às vezes você encontra uma pessoa, sei lá, aleatória, ou Aham. mesmo um amigo que você fazia tempo que você não vinha, e ele vem com uma abordagem num conflito que você tá passando. Isso. E aquilo começa a te fazer sentido, Aham. né? É muito legal mesmo. Para encerrar, antes de Uhum. mais nada, eu queria agradecer pela ter aceitado o convite aí de Uhum. participar Uhum. desse meu projeto. Você faz parte também, Aham. você sabe o quanto eu queria isso, né? Sim. Isso está se tornando realidade, se tornou realidade. É. E assim, você quer deixar algum canal de comunicação, Instagram, e-mail? Como as pessoas podem te Com encontrar? certeza, né, gente? Fazer o marketing. Enfim, eu tenho o meu Instagram, é psico.robson.moreira. Tem um canal no YouTube, eu tô começando a produzir vídeos lá, não tem muitos vídeos, tem alguns só, mas eu vou tentar estar fazendo um por semana. Mas aonde eu sou mais eu apareço mais, que eu tô sempre fazendo vídeos, é no Instagram e no Tá, TikTok. então fala o arroba seu aí. Então, pera aí, deixa eu ver o arroba aqui que eu não lembro. Dá uma olhada aqui. Mas mesmo assim, quando você procura aí, a gente vai deixar nos comentários fixados aí Aham, não, todas as beleza. suas redes aí para as pessoas que quiser Pera continuar aí. esse assunto com você. Ó, no. É isso aqui, né? O arroba é esse de baixo aqui mesmo, né? No TikTok. Isso, É. isso. Então é arroba psicorobson, que é Certo. no TikTok. E no Instagram, é só um momento, é psico.robson.moreira. E Aí canal. tem o do YouTube, mas como eu disse pra vocês, eu não tô fazendo Aham. muito ainda, mas é psicologia do cotidiano. Tá. Hum. Então, deixa seu telefone para Ah, é. contato. E meu telefone, vou Tá. pegar aqui também, que é o profissional, que eu não gravo. Eu gravo o meu pessoal. Nossa senhora, pera aí, pera lá. Ó, o meu WhatsApp é 12 9982 9313 e eu faço atendimentos aqui em São José dos Campos, presencial e online, tá? E aí é isso.